Oi, pessoal. Então vamos concluir aqui essa etapa de processo decisório. A gente viu no vídeo anterior um resuminho da parte teórica e a questão 1, 2 e 3, nós vimos a primeira sentença e a segunda. Concluindo agora aí, a terceira sentença diz o seguinte: à medida que alguém ascende na hierarquia organizacional, sua capacidade de tomar decisões não programadas se torna mais necessária. Isso está certo ou está errado? Está certo, né, pessoal? A pessoa, quanto mais ela está no nível operacional, ela lida com mais frequência com problemas o quê? Programados, problemas repetitivos, tá? Então, isso exige o quê? Decisões programadas, decisões repetitivas, tá? À medida que ela sobe na empresa, que ela vai assumindo cargos mais importantes, sai de um nível introdutório, vai para um nível de coordenação, de supervisão, depois vai para gerente, vai para diretor, ele se acostuma a lidar mais com problemas que exigem decisões não programadas, tá certo? Ou seja, problemas novos, tá? Então essa frase aí está correta. Exercício número 4, ele dá algumas sentenças aí, pede para a gente julgar. No modelo racional da tomada de decisão, o problema a ser resolvido deve ser definido de forma clara e sem ambiguidades, tá certo? Deve-se listar as alternativas viáveis e escolher a que resulte no valor máximo percebido, tá certo? O que significa? Lembrando de novo, valor máximo percebido pela empresa, pelo cliente, tá certo? A primeira sentença tá certa. A segunda, as pessoas tomam decisões dentro de uma racionalidade limitada. Tá certo isso? Tá certo. Elas constroem modelos simplificados que extraem os aspectos essenciais do problema, sem capturar toda a sua complexidade. Sim, lembrando, os modelos de tomada de decisão são modelos racionais, mas nós, seres humanos, também aplicamos uma boa dose de intuição para resolver os problemas. Tá certo isso? E a terceira sentença, a tomada de decisão intuitiva é um processo inconsciente gerado pelas expectativas vividas, pelas experiências, né? Sendo uma alternativa complementar ao método racional. Perfeito. Tá? Na tomada de decisão, nós não somos 100% racionais, nem 100% intuitivos. Tá? Então, número 4, as 3 questões estão corretas. Número 5. Uma adequada compreensão do tema processo decisório implica que, letra A, um problema cuja solução não dispõe de alternativas já está por si só resolvido. Pessoal, foi aquilo que eu comentei em casa, né? A vovó dizia, né? Aquilo que não tem remédio, remediado está. Então, você só pode avaliar um problema se você tem alternativas de solução. Se você não tem, se o negócio está morto, está resolvido, acabou, não tem problema para você resolver. Tá? Então, tá certo isso aí. B. Um único problema pode ser percebido de formas diferentes por diferentes indivíduos? Claro. Daí que a gente passa por problemas numa empresa, por exemplo, você pede uma solução para uma pessoa, ela vai dar um encaminhamento. A outra vai interpretar o problema de um outro jeito, pode dar uma outra solução. É verdade. E letra C. O processo racional de tomada de decisão não exclui o uso da subjetividade. Sim, o uso da intuição, tá certo. Letra D. Mesmo a melhor decisão pode acarretar um resultado desastroso. Isso é verdade, pessoal? É. Você pode ter reunido lá alternativas para você resolver o problema e você escolheu, dentre aquelas que você reuniu, a melhor alternativa. Só que aquela melhor alternativa, ela poderia gerar um problema enorme para a empresa, isso é verdade. Tá? Pode resultar numa decisão que acaba prejudicando a empresa. Por quê? Se você falhar na avaliação das alternativas, corre o risco de você tomar a decisão menos ruim, mas a decisão menos ruim não quer dizer que seja a decisão ótima. Então, letra D também está correto. E letra E, por fim, a tomada de decisão em equipe é preferível à tomada de decisão individual. Gente, não tem nada definido com relação a isso.
Depende, a tomada de decisão é um processo também situacional, depende da situação que você está passando. Às vezes a decisão de grupo é melhor, às vezes não. É a pessoa que está responsável por aquela tomada de decisão, tem que ir lá e tomar e ele vai dar a melhor solução. Mas dizer que ela é preferível, a decisão de equipe é preferível à decisão individual, não, nem sempre. Número 6. Sobre as decisões, pode-se afirmar que 1. As decisões não programadas diferem-se das programadas por se relacionarem com dados novos ou inadequados? Sim, está certo. 2. São condições de tomada de decisão a certeza, o risco, a incerteza e a turbulência ou ambiguidade? Sim, aquela conceituação que a gente viu lá no PDF, né? Certeza, eu já sei tudo que vai acontecer, eu vou lá e tomo a decisão, meu cenário está bem definido. O risco é quando eu tenho uma incerteza, eu tenho um problema e eu posso associar uma distribuição de probabilidade a essa incerteza. A incerteza acontece quando eu não tenho informação. E a turbulência ou ambiguidade é quando o ambiente está tão oscilante, tão confuso, que a gente não sabe direito como é que o cenário vai se comportar. Por exemplo, quem é que diz hoje quem é que vai ser o próximo presidente do Brasil? A gente não tem certeza nenhuma sobre quem vai ser eleito agora no dia 28 de outubro. Então, essas sentenças aí estão corretas. E a terceira, a condição em que o administrador tem objetivos bem definidos, dispõe de informações, mas os resultados futuros são associados ao acaso, é a incerteza. Pessoal, se os resultados futuros estão jogados ao acaso, ou seja, eu não estou conseguindo atribuir probabilidade de que aqueles cenários aconteçam, eu estou falando de uma situação de risco e não incerteza, tá? A gente define incerteza como a falta de informações, tá certo? Então, essa definição aí, né? Se está ao acaso, isso é uma definição de risco e não de incerteza. A número 7, o processo decisório é linear. Não, pessoal, o processo decisório é um processo sistêmico. É muito comum nas empresas, para você tomar uma decisão, você tem que consultar um outro departamento, 2, 3 departamentos diferentes, pegar a opinião de diferentes pessoas. Portanto, é um processo sistêmico. 2. Segunda sentença, o processo decisório depende das características individuais do tomador de decisão. Sim, o tomador de decisão influi no processo de tomada, tá? A formação dele, o caráter dele, as experiências de vida dele, tá certo. E a terceira, o processo decisório depende do contexto específico de cada situação. Sim, como eu comentei, o processo decisório é um processo situacional, contingencial. Depende do problema que você está tentando resolver e do contexto que você tem em volta daquele problema. A número 8. Em um processo decisório, uma oportunidade diz respeito à seguinte fase. Pessoal, o levantamento das oportunidades, das ameaças, ele se caracteriza na primeira fase logo, que é a identificação da situação, letra A. Na letra B, você já faz o diagnóstico, avalia as implicações, os impactos, tá? Que cercam aquela situação problemática que você está vivenciando. Desenvolvimento de oportunidades? Não, nada a ver, nem existe essa fase. Letra D, avaliação de alternativas, é onde a gente usa o brainstorming, né? Para você poder levantar alternativas que possam ajudar na solução do problema. E seleção e implementação, última fase, dentre as alternativas você escolhe uma e implementa, certo? Então aí a resposta certa é a letra A. A número 9, o brainstorming ou tempestade cerebral é uma técnica de trabalho em grupo na qual os participantes apresentam ideias de forma espontânea sobre determinado problema. E numa primeira etapa é necessário enfatizar a qualidade das ideias e não a quantidade. Opa, pessoal, isso aí está errado.
Num primeiro momento do brainstorming, você tranca as pessoas na sala, coloca o problema e pede a essas pessoas que digam rapidamente o que elas acham, como é que aquele problema vai ser solucionado, quais as alternativas, quais as implicações de cada alternativa. Num primeiro momento, a gente não se preocupa com a qualidade, a gente não descarta nenhuma sugestão que está sendo passada. E é bom que a gente tenha o maior número possível de alternativas. Portanto, o que a gente enfatiza é a quantidade e não a qualidade. Portanto, número 9, sentença errada. E por último, a número 10. O brainstorming, ou a tempestade cerebral, tempestade de ideias, é um método que proporciona um grande número de ideias, certo? Alternativas e soluções rápidas, certo? Sendo um excelente exercício de debate criativo e inovador, possibilita um grande uso da criatividade, constituindo-se em técnica bastante aplicável à seguinte fase do processo decisório. Pô, questão fácil demais, né, pessoal? Brainstorming, eu vou usar isso quando? Na identificação do problema, oportunidade? Não. No diagnóstico? Não. Letra C, resposta certa, na geração de alternativas. As pessoas são chamadas para ajudar a resolver o problema, cada um com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua formação, tá? Cada um dá a sugestão para resolver o problema, tá bom? Então, a resposta certa aí da número 10, letra C de casa. Tá bom, pessoal? É isso aí, com isso a gente termina esse bloquinho aí de MASP, né? Metodologia de análise e solução de problemas, e corrigimos aí os 10 exercícios. Qualquer dúvida que vocês tenham, a galera sabe como entrar em contato comigo, tá bom? Mais uma vez, desejo boa sorte a todos vocês aí, vou rezar por todos vocês aí para que todo mundo se dê bem na prova. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, pessoal.